O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São João. Glória a vós, Senhor. Era antes da festa da Páscoa. Jesus sabia que tinha chegado a sua hora de passar deste mundo para o Pai. Tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Estavam tomando a ceia. O diabo já tinha posto no coração de Judas, filho de Simão Iscariotes, o propósito de entregar Jesus. Jesus, sabendo que o Pai tinha colocado tudo em suas mãos, e que Deus tinha saído e para Deus voltava, levantou-se da mesa, tirou o manto, pegou uma toalha, amarrou na cintura, derramou água numa bacia e começou a lavar os pés dos discípulos, enxugando com a toalha com que estava cingido. Chegou a vez de Simão Pedro. Pedro disse: Senhor, tu me lavas os pés? Respondeu Jesus: agora não entendes o que estou fazendo, mais tarde compreenderás. Disse-lhe Pedro: tu nunca me lavarás os pés. Mas Jesus respondeu: se eu não te lavar, não terás parte comigo. Simão Pedro disse: Senhor, então lava não somente os meus pés, mas também as mãos e a cabeça. Jesus respondeu: quem já se banhou não precisa lavar senão os pés, porque já está todo limpo. Também vós estáis limpo, mas não todos. Jesus sabia que o ia entregar, por isso disse: nem todos estáis limpos. Depois de ter lavado os pés dos discípulos, Jesus vestiu o manto, sentou-se de novo e disse aos discípulos: compreendeis o que acabo de fazer? Vós me chamais mestre e senhor e dizeis bem, pois eu sou. Portanto, se eu, o Senhor e mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros. Dei-vos o exemplo para que façais a mesma coisa que eu fiz. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Podemos sentar um pouquinho, caríssimos irmãos. A primeira leitura de hoje nos fala como era a Páscoa dos judeus e a motivação para celebrar a Páscoa, que era justamente a saída daquela escravidão no Egito. Então eles matavam um cordeiro, comiam todo o cordeiro, não podia sobrar nada. O sangue eles traçavam sobre as portas, justamente em ação de graças pelas bênçãos que Deus realizou dessa escravidão. Da escravidão para a libertação, passando a pé enxuto o Mar Vermelho. E aqui conta todos os detalhes, você já conhece bastante, você ouviu a leitura, como os detalhes são ricos nesse sentido do que Deus fez na vida daquele povo na antiga aliança. Porém, Jesus hoje no Evangelho, para dar um acabamento muito bonito, porque hoje se celebra a instituição do sacerdócio e se celebra também a instituição da Eucaristia. Então, Jesus, para que isso tudo aconteça de forma plena, Ele coloca alguns pontos na liturgia de hoje, no Evangelho de hoje. Jesus sabia que tinha chegado a sua hora de passar desse mundo para o Pai. E aqui vem um ponto central da pregação. Tendo amado os seus que estavam no mundo, amou até o fim. Esse amou até o fim, nós temos que ficar atentos nesse amou até o fim. Amar todos até o fim
significa a intensidade do amor de Jesus por nós, a intensidade do amor de Deus por mim e por você. Deus coloca uma intensidade no amor. Ele não só fala no amor, mas Deus é intenso no amor. É bonito quando nós pensamos na intensidade, colocar ali toda a potência, todo o amor necessário para que Ele alcance todas as pessoas, até o fim. O amor de Cristo vai até dar a vida. Então, o amor de Deus por todos, a intensidade do amor por todos, vai até dar a vida por todos. Então, esse amor, ele passa por etapas. Amar todos numa grande intensidade, amar todos até dar a vida. Porém, esse amor não termina na morte. Nós temos que entender isso. Jesus morreu, o amor acabou? Não. Jesus morreu, eu deixo de amar as pessoas? Não. Aqui que está o segredo, porque não adianta eu celebrar a Eucaristia, não adianta ter sacerdote, o padre celebrando a missa, se não tem um amor intenso, se não tem um amor que vai até a morte, se não tem um amor que acredita até o fim. Aqui está o segredo. Aqui está o segredo. O amor de Deus se manifesta lá com o povo da antiga aliança. O amor de Deus se manifesta nesses tempos aqui onde Ele passou por esse mundo. O amor de Deus se manifesta nos nossos tempos. É um amor de Deus que é intenso. É o amor de Deus que dá a vida. É o amor de Deus que vai a todas as pessoas. E é o amor de Deus que não termina com a morte. O amor de Deus não acaba. Nós às vezes queremos acabar com esse amor, na divisão, na raiva, no ódio. Eucaristia, comunhão, união. O que é comunhão? Eu vou comungar. Mas para você comungar, você precisa estar na comum união com Jesus. Comunhão, comum união. Você precisa ter uma comunhão com Deus. Você tem que amar a todos. Você tem que ter uma intensidade. Você tem que, ou seja, dar a vida. E entender que o amor de Deus não acaba quando Ele morre. E o teu amor pelos teus, o teu amor pelos teus inimigos, a tua oração por aquelas pessoas, tem que ir até o fim. É o amor de Deus. É o amor de Deus. Veja, meus irmãos, que interessante. Não se pode pensar que a morte tenha posto fim ao amor. Jesus não se extingue, Jesus não acaba com a morte. Existem alguns filósofos, entre eles Nietzsche, que é totalmente contra o cristianismo, que diz: Deus morreu. Deus morreu. É cruel. Deus morreu, acabou. Não. Deus morreu, mas sábado para domingo nós veremos o Deus que morreu por amor, para dar a vida, para ressuscitar e abrir a porta do céu para a sua vida, para a tua história. O amor de Deus não morre. Você é cristão católico, eu também sou cristão católico, nós cremos nisso, é a nossa fé. Deus não morre, o amor não morre. O amor de Deus é intenso, o amor de Deus é por todos, o amor de Deus vai até dar a vida. O amor de Deus vai na ressurreição. O amor de Deus permanece até hoje. Um passo à frente no Evangelho, o diabo já tinha posto no coração de Judas, filho de Simão Iscariotes, o propósito de trair Jesus. O diabo já tinha colocado no coração de Judas o propósito
de não se deixar vencer por esse amor, de não acreditar nesse amor até a morte. O diabo já tinha convencido ele que esse amor era mentiroso, que esse amor ia morrer, que esse amor ia passar. O diabo já tinha convencido Judas contra esse amor. Veja que interessante. A ação do diabo aparece também ao longo da vida de Jesus. A ação do diabo não é só no ato de entrega de Judas, mas a ação do diabo está ao longo da história da salvação. Veja, lá em Gênesis, a serpente mais astuta de todas, o que fez com Adão e Eva? A ação do mal está presente no mundo, tentando colocar no meu e no seu coração, e no coração de todas as pessoas da história da salvação, que esse amor acaba, que esse amor passa, que esse amor é mentiroso, que esse amor não existe, que esse amor não ressuscita. Veja, meus irmãos, a ação do mal ao longo da história da salvação, a ação do mal ao longo da vida de Jesus, é real, acontece. E a ação do mal sobre a tua vida também está aí. Então nós temos que ficar atento para que o inimigo de Deus não nos convença, não coloque no nosso coração que esse amor que o Padre está pregando para você não existe, que é tudo passageiro. Aqui está o ponto crucial. São Tomás de Aquino diz o seguinte: neste passo faz notar, por um lado, a malícia de Judas, que não se rende diante de tanta prova de amor. Malícia de Judas, que não se deixa vencer por tanta prova de amor. Judas está nos milagres, Judas está em tudo que o Senhor faz, acompanhando, vendo o amor de Deus se manifestar na vida do pecador, na vida daquele que precisava de uma cura, na vida dele que precisava de uma libertação, na vida daquelas pessoas que faltou vinho naquela ceia. Judas viu tudo. Judas conhecia o coração de Deus, mas ele não se dobrou para esse amor. Podemos estar caminhando entre pastorais, podemos estar caminhando como paroquianos da Santa Gertrudes, como paroquianos do Santuário Mãe dos Aflitos. Podemos estar caminhando, mas podemos ter o coração o mesmo, igualzinho de Judas. Em vez de ser discípulo de Jesus, eu sou um discípulo de Judas. Vê tanta coisa bonita, vê tanta graça, vê tanto milagre, mas o demônio conseguiu colocar também no teu coração que tudo isso não vale a pena. Judas caminhava como você caminha do lado de Jesus. Assusta? Isso assusta? Assusta, não assusta? Assusta? Judas caminhava entre os 12. Somos discípulos de Jesus? Ou somos discípulos de Judas que não se deixa vencer? Vê tudo o que está acontecendo, as maravilhas. Não, mas prefere seguir o caminho de Judas. A traição. Nós precisamos nos converter. A começar pelo Padre Anderson. A conversão diária. Estou celebrando a missa, fazendo tudo e não acredito em Deus? É só teatro? Não, não pode. É para todos. Todos estamos contemplados nesse mistério hoje. O padre não está pregando para uma pessoa, o padre está dando recado para mim. Não, se está te servindo, glória a Deus, que você se converta. Mas eu não estou pregando para ninguém, eu estou pregando para quem está na Santa Missa. Estou pregando para mim, para você, para nós. Que bom. Se está doendo, se converte. Caríssimos irmãos, olha o perigo. São Tomás de Aquino, neste passo faz notar, por um lado, a malícia de Judas, que não se rende diante de tanta prova de amor.
A bondade de Cristo, que supera a maldade diabólica, ao lavar os pés de Judas, a quem trata como amigo até o momento da traição. Se por um lado a maldade diabólica e do demônio junto com Judas, por outro lado a bondade de Deus que lava o pé de Judas e permanece cuidando de Judas até a hora da traição. Porque Jesus quis acreditar que até o último segundo ele se converteria. O gesto, presta bem atenção nisso, há uma confusão nesse pensamento. O gesto de Jesus dar o pão na última ceia para Judas, ninguém sabia que Judas seria o traidor. Mas Jesus fala, aquele que eu der o pão não, mas todos perguntam, porque dar o pão significa dar o pão para o melhor amigo, a pessoa que mais amava. Para quem você dá o primeiro pedaço do bolo? Para quem você odeia? Para quem vai te trair? Não. Você dá para quem você ama, para quem faz parte da sua vida. O dar o pão para Judas significa, Judas, eu te amo, eu estou morrendo por você, você não precisa fazer isso, se converte. E por outro lado, o gesto de Jesus molhar o pão no vinho e dar para Judas significa o batismo de sangue. Jesus passou pelo batismo na água, agora o gesto de Jesus molhar o pão no vinho e dar para Judas significa o batismo no sangue, ou seja, a morte. A nossa vida passa pelo batismo, sim, na água, mas a nossa vida de cristão passa também pelo batismo de sangue, que é a morte, dar a vida. Aqui está o sentido da vida do cristão, dar a vida, por amor a todos, até o fim. Começa a fazer sentido o que o padre está pregando. Por amor a todos, até o fim. E mesmo depois da morte, esse amor permanece. Então, o gesto de Jesus por Judas é acreditar na mudança de vida. Depois, o batismo de sangue que Jesus vai passar. O batismo de sangue que Jesus vai passar. Amanhã veremos isso. Jesus que morre na cruz, é o batismo de sangue. E depois pensar, não é verdade? Todo cristão, não tem como, viu? Todo cristão, eu, você, cada um de nós, não tem como. Passaremos pelo batismo de sangue. Um dia seremos traídos, um dia vamos decepcionar. Não tem jeito. Todos nós vamos passar pelo batismo de sangue. Não tem como fugir disso. Talvez você diga, padre, eu já passei pelo meu batismo de sangue. Bem-vindo ao time, que bom. Por que dói a traição? Porque quem nos trai, nos conhece. Quem nos trai, sabe a nossa intimidade. Quem nos trai, conhece onde a gente mora. Quem nos trai, entra na nossa casa. Conhece os nossos segredos. Por isso que dói. É o batismo de sangue. O bom exemplo do bom mestre qual que é? A malícia do demônio e a maldade de Judas é vencida pela bondade de Jesus, que cuida de Judas até o fim, ainda lava o pé de Judas. São Tomás de Aquino, doutor da igreja. Eu vou contra um doutor da igreja? Eu vou contra um santo da igreja? Vou nada. Então o que nós temos que fazer, padre? Rezar pela conversão de todos, pela mudança de vida, que a pessoa se converta. E se ela não quiser, Deus que cuide dela. Mas a sua missão, a minha missão é rezar, acreditar no amor,
intensidade no amor, dar a vida até o fim e acreditar que esse amor não morre, não acaba na cruz, mas que esse amor permanece até hoje e esse amor jamais passará. Dando mais um passo na homilia, lavou os pés. Lavar o pé significa gesto de serviço, gesto de humildade. Jesus veio para servir, ou seja, lavar os pés significa dar a vida. Pedro, por um lado, Pedro compreende o gesto de Jesus como humilhação. Por isso que ele fala: Senhor, tu não me lavarás. E Jesus diz: se eu não te lavar, você não terá parte comigo. Ele fala: lava a cabeça, lava a pé, lava tudo. Ele falou: não precisa de tudo não, só o pé. Então Pedro entende esse gesto de Jesus como humilhação. Então ele se opõe ao gesto, porque ele associa esse gesto de Jesus a um sofrimento, como Jesus já havia passado. Então Pedro está um pouquinho cansado do sofrimento. Não, Jesus, eu não quero que você sofra não, Deus me livre, para de sofrer, Jesus. O pensamento de Pedro não é ruim, porque ninguém quer sofrer. Mas Jesus sabia que era necessário passar por essa cruz. Por outro lado, Santo Agostinho comenta esse gesto de Pedro. O que Santo Agostinho fala? Santo Agostinho diz o seguinte: quem não se enche de assombro ao ver seus pés lavados pelo Filho de Deus? Quem não se assombra vê os seus pés lavados por Jesus. Você imagina Jesus aqui agora pegar, tirar o teu sapato, essa meia que você usou o dia inteiro, esse chulezão. Não, Jesus, eu não lavei o pé, não deu tempo de lavar o pé, eu não fui para casa não. E ontem à noite não tomei banho, então já faz 24 horas, já está embaçado o negócio. Espera aí, Jesus. Não vai lavar não, Senhor, não. Santo Agostinho, eu quero que você imagine a cena. Santo Agostinho comenta: como entrar na cabeça de um ser humano Jesus lavar teu pé? Realmente, Pedro não está louco, Pedro não está doido. Não, Senhor, lavar meu pé? Não, Senhor. Pedro de certa forma tinha razão: Senhor, não, é muita humilhação, não, é muito sofrimento. Não, Senhor, não. Pedro amava tanto Jesus que não queria que Jesus passasse por isso. É muito amor. Pedro era muito intenso, Pedro amava muito, por isso que ele pergunta quantas vezes perdoar. Então Pedro era muito intenso, Pedro amava muito. Por isso que Pedro fala: não, Senhor. Só que de vez em quando escorregava, né? Tu não é aqueles que estava com Jesus? É nada. Mas você não frequentava o santuário? Eu frequentava o santuário? Nunca. Mas eu te vi lá com o Padre antes numa selfie. Não, meu irmão gêmeo, jamais. O ser humano tem as suas lutas. Pedro também tinha as suas lutas. Mas veja, Santo Agostinho fala: quem não se enche de assombro ao ver o Filho do Homem lavar os seus pés? E Santo Agostinho continua: as palavras não conseguem expressar, a mente tenta compreender. As palavras não conseguem expressar esse amor, esse gesto de Jesus, e a mente tenta compreender. Como compreender esse gesto de Jesus por todos, intenso, dar a vida, e esse amor que não morre, mas permanece? Como compreender tudo isso? Como entender esse amor de Deus? Um amor tão bonito, um amor tão belo que se estende. Todo esse gesto podemos resumir talvez numa palavra: esse gesto é um gesto de salvação. Tudo isso Jesus faz pura e simplesmente para nos salvar.
Dando mais um passo, São João Crisóstomo diz, porque Jesus falou que já no finalzinho do evangelho, o padre já está acabando a homilia, lavar os pés um dos outros, deixar o exemplo. Então, São João Crisóstomo, em cima desse pensamento, diz: estais limpos, porque recebestes a minha palavra, recebestes a minha luz, lavai-vos e purificai-vos de vossas perversidades. Ou seja, se estamos limpos, e se vamos receber o corpo de sangue de Jesus hoje, é porque recebemos a sua palavra, recebemos a sua luz nos sacramentos. Olha que bonito. São João Crisóstomo vem fazer esse acabamento. Tudo isso porque, se estamos limpos, se podemos comungar, e justamente João Crisóstomo está nessa direção, justamente na instituição da Eucaristia, para comungar Jesus, nós precisamos estar purificados. Quem nos purifica? A palavra de Deus. Quem nos purifica? Os sacramentos. Quem nos purifica? A luz de Cristo. É o caminho. Portanto, meus irmãos, hoje, na instituição do sacerdócio da Eucaristia, nós somos convidados a entender esse amor de Deus. E não só entender, mas viver. Senão, tudo será em vão. E para encerrar, coloco uma frase de São José Maria Escrivá, que diz: Jesus ficou entre nós, o amor de Deus permanece entre nós. Você pode entender assim: a Eucaristia está no meio de nós, ou seja, o amor está no meio de nós. Ficou para que comas, para que o recebas. Ficou para que o visite e lhe conte todas as coisas, falando intimamente com ele na oração junto do sacrário e na recepção do sacramento. Ficou para que te apaixones cada dia mais e faça com que outras almas sigam o mesmo caminho que o teu. Olha que beleza. São José Maria Escrivá. O amor de Deus, então, ele é intenso. O amor de Deus é por todos. O amor de Deus que vai dar a vida. O amor de Deus que permanece. Então, São José Maria Escrivá resume: por que o amor de Deus permaneceu e está no meio de nós? Ficou para que o comas, o receba na Eucaristia. Ficou para que o visite no sacrário e conte todas as coisas, falando intimamente com ele em oração, nos sacramentos. E te apaixones cada dia mais. E faça com que outras almas, outras vidas, siga o mesmo caminho que o teu. Para que Jesus ficou? Para que você o receba, para que você o ame, para que você siga o exemplo, para que você seja um cristão autêntico, discípulo de Jesus, não discípulo de Judas. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Podemos ficar sentados.